Meu pai, que era um médico muito culto, meu pai foi ao Rio, voltou e me disse a mim, eu era meninote, e disse, conheci um homem inteligentíssimo, o tal Fernando de Azevedo. Eu disse, professor Fernando de Azevedo, ele me conhecia, não tinha falado nada com ele. Eu disse, eu soube que é um lugar de professor de História da Filosofia no colégio universitário e eu vim me candidatar, o lugar já está prometido. Eu falei para ele, posso saber, aí ia começar a briga, posso saber se é para um licenciado? Dizer, isto não vem ao caso, mas eu lhe pergunto, quer ser meu assistente? Ele tinha uma das coisas que eu mais admiro, que é o gosto do risco, o amor ao perigo. Ele, quando era perigoso, aí que ele queria. Aí que ele entrava. E ele tinha uma coisa que é das mais difíceis de encontrar no intelectual, que é o gosto pela responsabilidade. Para você, inteligente, mas não te conheço, afinal, terá para você. Terá. Para que eu Professor, qual foi a importância do Dr. Fernando de Azevedo, como o senhor diz, em São Paulo, para a educação em São Paulo? Olha, o Fernando de Azevedo teve uma grande importância, não apenas na educação em São Paulo, mas para a educação brasileira em geral. Sobretudo o Rio de Janeiro. Porque no tempo que o Rio de Janeiro era a capital da República, o Rio de Janeiro era o grande modelo. A ideia de reforma de educação se generalizou no Brasil depois da Primeira Grande Guerra. E aqui em São Paulo, o primeiro representante foi o professor Sampaio Dória. Mas as primeiras... Houve uma reforma Sampaio Dória aqui, mas as reformas mais importantes da educação foram a de Minas, com o Francisco Campos, a de Pernambuco, com o Carneiro Leão, e a do Rio de Janeiro, com o Fernando de Azevedo. Qual era a ideia dessas reformas? A escola nova, como eles chamavam. Tá. A escola nova seria fazer, deslocar a educação do conceito humanístico tradicional e estabelecer o que eles chamavam novo humanismo, que era um dos cavalos de batalha no Fernando de Azevedo. E o que era esse novo Ele dizia o seguinte, toda a educação humanística tradicional tinha como pressuposto o exemplo de Grécia e de Roma. Então, o latim e o grego eram instrumentos fundamentais. No Brasil, o grego era só por falar que ninguém sabia grego. Mas o latim era importantíssimo. Mas o grego estava atrás como inspiração. Eles queriam ajustar a educação ao espírito científico moderno. O Fernando de Azevedo. E os escolas novistas. Eles se reuniram numa grande organização chamada Associação Brasileira de Educação, a ABE. O grande homem foi aquele Heitor Lira. O Dr. Fernando é desse grupo. Era o que o Dr. Fernando chamava o humanismo moderno, falava às vezes também o humanismo integral. E por que o Fernando de Azevedo, vamos dizer, traz essa ideia do novo? Ele tinha essa preocupação, não tinha? Porque ele conhecia profundamente o antigo. Ao contrário dos outros educadores, ele falava latim, ele escrevia em latim. Ele conhecia algo de grego, porque no latim o Brasil foi sempre uma coisa obrigatória, sagrada, que ninguém conhecia. Fora dos padres e de alguns eruditos, ele teve uma formação para jesuíta. Nunca tomou ordem, mas estudou com os jesuítas. Ele escrevia em latim. Ele tinha uma grande cultura clássica. Então ele pôde avaliar bem a importância da cultura clássica para um determinado tempo e os problemas que ele apresentava para o nosso tempo. Os primeiros livros que o tornaram famoso são muito contraditórios, é interessante. De um lado, ele escrevia sobre Roma, nos tempos de Petrônio, nos jardins de Salúcio. E o outro, a educação física no Brasil. Pois é. Ele era o propugnador da ginástica, pela introdução obrigatória da ginástica, pelo cultivo do esporte, coisa extremamente moderna. Isso ao mesmo tempo. E o Fernando de Azevedo
teve, no começo dos anos 20, ele teve o seu caminho de Damasco. Assim como São Paulo teve ele teve o seu caminho de Damasco. Foi quando Júlio de Mesquita Filho revelou a ele a obra sociológica de Emílio Durkheim. Júlio de Mesquita Filho já está na Europa. E o Dr. Fernando de Azevedo foi o maior durkheimiano brasileiro. Tá. Através da obra de Durkheim, ele adquiriu a convicção que a educação é uma função da sociedade. É uma função da sociedade. Portanto, neste momento, não tem sentido intoxicar os meninos de latim e grego, porque eles já não têm mais a nobre função que tiveram até o começo do século XIX. Tem uma ideia também, me parece, de um espírito científico, não tem, claro, professor, nisso? Justamente. Então ele dizia, nós estamos numa era científica, então nós temos que reforçar o ensino das ciências e temos que reforçar e temos que tentar fazer do ensino mais um estímulo para a reflexão e o raciocínio do que um acúmulo de noções. Essas são as ideias básicas da Escola Nova. Tá. É curioso que o autor da reforma educacional de Minas, o Francisco Campos, tenha sido o primeiro ministro da Educação. A reforma Campos é uma reforma que exprime esse desejo de modernidade, que é o que o Fernando Azevedo chamava de humanismo integral ou humanismo científico. Humanismo que está baseado, sem desprezar a tradição clássica, ele está baseado sobretudo nas ciências. E Durkheim é um sociólogo. Durkheim foi um sociólogo que se interessou particularmente pela educação. Tá. Durkheim nem era sociólogo. Durkheim era filósofo, porque na França não existia sociologia. A sociologia era uma palavra inventada pelo Auguste Comte, mas não havia matéria. Durkheim foi o primeiro professor de sociologia que houve na França. É um filósofo que foi estudar sociologia. Porque... Isso, o Dr. Fernando está muito ligado a isso. Ele não era sociólogo de formação. Ele foi uma pessoa que fez curso de filosofia, fez curso de latim, fez curso de outras matérias e depois ele começou a ensinar sociologia. Porque ele tem um papel no estabelecimento da sociologia, claro. Foi ele que no Brasil. Foi ele que introduziu a sociologia primeiro no currículo das escolas normais. Então ele se tornou um especialista em sociologia educacional. Que ele distinguia, o nome que ele dava mais era sociologia da educação. Isso é muito importante. Porque nos Estados Unidos havia tradicionalmente uma matéria chamada sociologia educacional. Educational Sociology. Quer dizer, não é isso. Então ele pegou a tradição durkheimiana. A minha é sociologia da educação. Qual é a diferença? Qual é? A sociologia educacional, que era muito ensinada aqui pelo Brasil também, era a sociologia a serviço da educação. Era para melhorar o ensino, enquanto que a sociologia tem que ser autônoma. Ela tem que estudar sociologicamente a educação em relação à sociedade, para depois, então, ser aplicado. E eu acho que o melhor livro do Dr. Fernando de Azevedo é exatamente Sociologia da Educação. É a contribuição mais original dele. Que ele estudou muito a obra de Durkheim, e em 1942, eu acho, é que ele publicou primeiro Princípios de Sociologia. Foi um livro que influenciou muito a minha geração. Muitos de nós fomos estudar sociologia, em grande parte inspirados e entusiasmados pelos princípios de sociologia do Fernando de Azevedo. Na capa do livro tem o retrato de Durkheim. Na capa da experiência. E como que o senhor encontrou o Fernando de Azevedo, professor? Eu encontrei o Fernando através desse livro. Eu morava em Minas, em Poços de Caldas. Eu ia muito. Poços de Caldas tinha uma livraria fantástica, absolutamente fantástica. Livros franceses, livros ingleses, tudo isso, porque Poços de Caldas era uma estação de águas que o Brasil inteiro batia lá. Então tinha uma população de gente que ia lá passar 30 dias, quando a gente culta, que queria ler, comprava livro. Um belo dia, eu fui a essa livraria e vi lá, Princípios de Sociologia, Fernando de Azevedo. Comprei imediatamente, falei, é isso que eu quero. Porque eu estava entusiasmado com a ideia de Gilberto Freire, Oliveira Viana. Então eu li os Princípios de Sociologia de Fernando de Azevedo. E foi como eu tive conhecimento dele. Depois eu prestei atenção e vi que ele era o diretor da Biblioteca Pedagógica Brasileira. A Biblioteca Pedagógica Brasileira, vale a pena falar um pouco dela, porque ela exprime muito
o que era o Dr. Fernando, o que era essa geração. A senhora sabe que o Monteiro Lobato foi um grande editor, criou uma editora Monteiro Lobato, faliu e vendeu para o contador dele, que era o Otales Marcondes. Esse Otales fez a Companhia Editora Nacional, acho que existe até hoje. E em 1930, o Dr. Fernando Azevedo foi chamado a projetar uma grande biblioteca de livros de cultura e educação. E acho até a projeção de tudo isso que nós estamos falando. Então, ele criou a Biblioteca Pedagógica Brasileira, BPB, com 5 seções. Primeira seção, brasiliana, para editar todos os livros importantes para a cultura e a sociedade brasileira. Desde os viajantes antigos, que não estavam traduzidos na maior parte. Sim, os viajantes como Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, Spix e Marx, Os Príncipes de Vida, Moore, Maria Graham, Richard Burton. Tudo isso. Os historiadores brasileiros, livros novos sobre o Brasil, sociologia, economia à vontade. Compreende? Essa é a brasiliana. Outro. Atualidades pedagógicas, com livros sobre pedagogia, sobre educação. Estudo científico da educação. Atualidades científicas, livros sobre física, sobre o pensamento científico moderno, sobre relatividade, sobre teoria atômica, essas coisas todas. 3. 4. Livros didáticos. E aí ele fez uma coisa que a senhora, a sua geração, os que vêm depois não podem nem avaliar. Ele generalizou, democratizou o livro didático brasileiro. A senhora sabe, no tempo que eu estava no ginásio, quais eram os livros fundamentais? Física de Ganot, francês. Química de Bazin, francês. Física de Butaric, francês. História Universal de Raposo Botelho, português. Nós não tínhamos bibliografia própria. Então traduzia-se esses livros, ou então a gente lia em francês. E isso era década de 30. Isso ainda na década de 30, estava acabando. O Fernando de Azevedo, o que ele fez? Baseado na reforma Campos, ele convocou e disse: professor de Química, o senhor vai fazer 5 volumes de Química para o ginásio. Professor de Física, 5 volumes para 5 séries do ginásio. História Natural, 5 volumes. História da Civilização, tudo. Então, pela primeira vez, o Brasil teve a sua bibliografia pedagógica específica, escrita não por um português, História Universal, a História da Civilização, escrita pelo professor Erasto de Toledo. Compreende? A História do Brasil, escrita pelo professor Joaquim Silva. Entendi. A Física, escrita, os livros de Física para todas as séries, escritos pelo professor Oscar Bergström Lourenço, e assim por diante. Quer dizer, ele tinha uma espécie de um projeto para a educação que ele foi implementando. Mais que um projeto. A partir de um projeto, ele deu os instrumentos. Isso, exato. Ele está implementando as partes. E, finalmente, a quinta série de livros, o que era? Livros infantis. Todo Lobato. Que interessante. Deixa eu ver. Brasiliana, atualidades pedagógicas, atualidades científicas, livro didático, biblioteca infantil. Isso foi um enriquecimento para o Brasil, uma coisa extraordinária. Eu estou descrevendo essa biblioteca porque eu creio que faz sentir o espírito universalista dele. Como é que ele queria realmente promover uma renovação cultural muito profunda. E essa ideia de uma renovação cultural, ela vem da década de 20, ela é paralela aos anos 30? É como ele disse, vem logo depois da Guerra de 14. Ah, tá certo. Eu nasci ainda durante a Primeira Guerra de 14, a Guerra Mundial. A partir da Primeira Guerra Mundial, o Brasil teve um surto de progresso muito grande, já sabe, porque nós não podendo comprar os produtos estrangeiros, tínhamos que fazer produto aqui. Foi só então, por exemplo, que a indústria do ferro, a metalurgia do ferro começou a se desenvolver bem no Brasil, porque não podia comprar ferro de fora, tinha que fazer aqui. Então, isso se refletiu em tudo, inclusive na Semana de Arte Moderna, na Revolução da Arte, na fundação do Partido Comunista. Foi uma renovação muito grande. O Fernando de Azevedo pertence a esse espírito renovador que começou depois da Primeira Grande Guerra Mundial e se estende até a Segunda Guerra Mundial. E vamos dizer assim, qual é a filiação intelectual dele, professor? É o que eu estou lhe dizendo. Sociologia de Durkheim, o espírito científico em geral, e, sobretudo,
se eu puder fazer uma digressão, eu lhe contei uma coisa interessante. Eu assisti, na casa do Dr. Fernando, a uma conversa telefônica dele com Gustavo Capanema, que estava acabando com a reforma Campos para pôr a reforma dele, que, sob certos aspectos, foi uma volta para trás. Então, eu me lembro do Dr. Fernando dizer: senhor ministro, o senhor não tem razão. Então, ele me contou depois que o Capanema dizia para ele: mas Fernando, nós precisamos de 5 anos de latim e mais 2 no começo. Senhor ministro, isso não é possível no nosso tempo. Mas Fernando, ele dizia, o latim dá o senso do mistério. Ele dizia, muito mais do que o latim, a matemática dá o senso do mistério. Fernando dizia. Ele lutando pelo telefone para manter o espírito científico da reforma Campos. E o Capanema a enfiar, sob grande pressão da Igreja Católica, a enfiar latim de volta e tudo isso. Mas então, nesse momento, houve o papel da Igreja Católica como que se opôs a um certo... A Igreja Católica, nesse tempo, também, isso a senhora não pode perceber, porque já pegou a Igreja depois de João 23. Isso. Antes disso, era uma coisa medonha. A Igreja Católica era aliada de tudo que havia de conservador e retrógrado em qualquer país que ela estivesse. Ela era contra qualquer inovação. Compreende? E, de modo que o Dr. Fernando, a reforma educacional dele no Rio de Janeiro, ele foi chamado de comunista por causa disso. Houve um atentado contra a vida dele. Ele estava expondo a reforma dele no Senado quando deram um tiro nele. Professor, quando foi isso? Deram um tiro nele, um tiro. E aquele compositor, Orestes Barbosa, que é o autor do Chão de Estrelas, bateu a mão e o tiro pegou ao lado do pé do Dr. Fernando. Se não fosse o Orestes Barbosa, ele tinha morrido aquele dia. Não diga. E quem foi? Quem era o atirador? Pessoal de direita, indignado com a reforma dele. Imagine tirar latim, tirar o ensino religioso obrigatório, essas coisas todas. E intoxicar os meninos com matemática, ciência desde pequeno, métodos modernos que não estão adaptados à nossa tradição. Eu não sei quem foi o indivíduo que deu o tiro, mas isso ele me contou muitas vezes. Ele estava falando, expondo a reforma dele para o Senado. Quando deu o tiro, o Orestes Barbosa deu um pulo e o tiro pegou no pé. Quer dizer, quase que ele foi mártir da educação renovada. E ele era um anticlerical, assim? Ele era muito anticlerical? Ele acreditava em Deus, era um homem, no fundo, religioso, e ele tinha sempre um crucifixo na mesa dele. Sempre. Mas ele não era clerical. Ele era pela educação leiga. Os católicos que façam a educação deles onde quiserem. Os protestantes que façam a educação deles no Mackenzie onde quiserem. Agora, a escola pública é laica. Não tem que ter ensino religioso, não tem que ter crucifixo, não tem que ter nada disso. Essa é uma ideia da República, não é? A ideia da República que andou para trás. Foi a ideia da República, que o doutor Fernando é geração republicana, que é a primeira geração que se formou com a República. É a escola laica, não contra a religião, mas é a escola que não acha que tem que servir os interesses da religião. Agora, professor, o senhor diz que houve a reforma Chico Campos e a reforma proposta pelo próprio Fernando de Azevedo no Rio de Janeiro, que o senhor disse que foi chamada de comunista, essa da qual ele quase se tornou um mártir. A reforma Capanema também, então, atingiu a reforma que o próprio Fernando de Azevedo tinha proposto. Como é que foi isso? Eu pessoalmente, opinião minha, eu acho que a reforma Capanema foi um passo atrás. Pois é, eu sei. A reforma do meu tempo, eu acho muito melhor. 5 anos de ginásio e 2 de curso complementar. Tá bom. Isso foi tão importante que a Universidade de São Paulo criou o seu curso complementar. Foi a única vez que eu vi isso. O que se chama colegial hoje, era de 2 anos e feito na universidade. O senhor cursou, né? Eu li na sua... Eu fiz a primeira sessão do colégio universitário anexo à Universidade de São Paulo. Era outra coisa. Era outra coisa. Não é? As universidades tinham poder. Eu acho que a reforma Capanema andou um pouco para trás. De lá para cá já houve outras, já mudou tudo. Eu nem sei como são as coisas. Mas a do Dr. Fernando de Azevedo, a do Chico Campos, a do Carneiro Leão, a do Sampaio Dória, foram reformas progressistas. Bom, essas são generalidades sobre o Dr. Fernando de Azevedo. Então, agora, o senhor estava contando. Onde o senhor se encontrou com ele? Primeiro, o senhor contou com as ideias dele, no Princípios da Sociologia. Mas e depois? Eu me lembro também de uma coisa. Meu pai, que era um médico muito culto, meu pai foi ao Rio
voltou e me disse a mim, eu era meninote, e disse, conheci um homem inteligentíssimo, tal Fernando de Azevedo. Ah, que legal. Eu tinha uns 14 anos. Porque eu tinha uma prima que era uma escritora, que era uma crítica literária muito importante, que é a Lúcia Miguel Pereira. Então o Fernando de Azevedo editou o livro da Lúcia sobre Machado de Assis. Então ele foi visitar Lúcia, que era solteira e morava com a minha tia, com a mãe dela. E quando ele me falou que conhecia o Fernando de Azevedo, eu fiquei entusiasmado, porque eu tinha lido os princípios de sociologia. Então ele falou, um homem muito inteligente, o Fernando de Azevedo, é o homem do meu livro. Então, diz meu pai, é um homem inteligentíssimo, é um homem imbuído de ideias muito modernas, ele é muito eloquente, ele exprime as ideias dele. Essa foi a primeira vez que eu tive contato pessoal com ele. Depois eu vim para São Paulo, eu não tive noção nenhuma de Fernando de Azevedo, briga do Curso de Educação, eu estava lá no colégio universitário, que era na Faculdade de Direito que eu fazia essa sessão. Quando eu entrei para a faculdade, eu via falar vagamente de pedagogia, de briga de Fernando de Azevedo com Adhemar de Barros. Eu só fui tomar noção do Dr. Fernando de Azevedo quando eu me formei, quando eu estava no último ano, o curso de didática. Aí ele era professor de Sociologia Educacional. Ele entrou, uma sala enorme, a gente fazia o bacharelado, 3 anos para o bacharelado e mais um para a licenciatura. Eu entrei naquela sala enorme e... O senhor estava na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Tinha terminado o bacharelado, estava fazendo a licenciatura. Né? Eu não sei se cheguei a vê-lo, ou se já foi o Dr. Emílio Willems, porque aí ele foi nomeado diretor da faculdade, então deixou de dar aulas. Então eu não fui aluno dele. Eu fui aluno do professor Emílio Willems, que era o assistente dele. Agora, ele entrou um dia e deu uma aula, se não me engano, sobre educação primitiva, porque é um dos melhores capítulos do livro dele. Para mostrar como ele era um homem avançado, ele escreveu aquele famoso antropólogo, Kurt Niemoendaju, e disse ao Kurt Niemoendaju, que estava lá na Amazônia, e que foi morto pelos índios, foi devorado pelos índios. Ele disse, eu queria que o senhor estudasse os aspectos educacionais e deu um roteiro para o Niemoendaju. E o Niemoendaju estudou e mandou para ele uma pilha de fotografias que ele nos mostrou. Sobre iniciação, o filho vendo o pai caçar também com o bodoquinho dele. É um capítulo muito bonito, o livro dele sobre educação primitiva, baseado numa pesquisa do Niemoendaju, estimulada por ele. É um livro moderno, muito interessante. E não foi aluno dele. A nossa relação começou da seguinte maneira. Isso não vai entrar no seu programa, mas não precisa ser contado, eu vou só dar o resumo máximo. Eu fui orador da minha turma e ele foi o paraninfo. Então, eu fiz o discurso de orador e ele fez o discurso de paraninfo. Naquele tempo, as formaturas eram uma solenidade fantástica. Todo mundo de beca, gorro azul, e o secretário de Educação, e o general comandante da região, e o chefe do desenvolvimento, o bispo. Carnaval de grande estilo. Os professores estrangeiros com as becas dos países deles, os italianos com os alamares aqui, os franceses com o negócio amarelo, era um negócio... E eu fui orador da turma, e ele foi o paraninfo. Aí ele me conheceu, eu o conheci. Ele deve ter gostado do meu discurso. E eu, então, nesse momento, estava precisando muito de emprego. E eu vi dizer que havia um lugar de professor de História da Filosofia na 5ª sessão do Colégio Universitário, que era para Letras. Mas já tinha sido prometido para o filho de um político que tinha ajudado o Dr. Fernando a fazer o regulamento da faculdade. Aí eu falei, eu vou criar um caso. Porque nós lutávamos naquele tempo para que os licenciados fossem professores. E esse rapaz era formado em Direito. Nós estávamos lutando para impor a dignidade da... Falei, eu vou criar um caso. Aí fui pedir audiência, ele me recebeu na sala. Eu disse, professor Fernando Azevedo, ele me conhecia. Não tinha falado nada com ele. Eu disse, eu soube que é um lugar de professor de História da Filosofia no Colégio Universitário e eu vim me candidatar. O lugar já está prometido. Eu falei para ele, posso saber, aí ia começar a briga, posso saber se é para um licenciado? Dizer, isto não vem ao caso,
Mas eu lhe pergunto, quer ser meu assistente? Fiquei perplexo. E aí, o senhor aceitou? Quero. Ele gostou de mim. Uhum. Eu fui, modéstia à parte, um bom aluno. Ele deve ter se informado quais eram os bons alunos de sociologia. E eu tenho a impressão que o meu grande amigo Lorival Gomes Machado, que já era assistente, que era muito ligado a ele, deve ter dito, olha, tem esse rapaz aí. Enfim, alguém fez o meu cartaz. E ele me convidou para assistente. E do que se tratava ser assistente? Ele era o catedrático e o senhor ia ser assistente. Aí desenvolveu-se uma grande amizade. Uhum. Uma grande amizade. O Dr. Fernando de Azevedo, isso não é para entrar aí, evidentemente, mas foi um grande amigo que eu tive. É um homem de que eu tenho muita saudade. Muita saudade. Porque ele era um homem nobre. Ele era um homem nobre. Um homem das grandes causas, um homem de luta. É um homem que tinha... Eu não sou homem de luta. Ele tinha uma das coisas que eu mais admiro, que é o gosto do risco. O amor ao perigo. Quando ele era perigoso, aí que ele queria. Aí que ele entrava. E ele tinha uma coisa que é das mais difíceis de encontrar no intelectual, que é o gosto pela responsabilidade. Houve um escritor francês do começo do século XIX que dizia que as coisas mais graves da França naquele tempo eram, primeiro, o culto da incompetência. Segundo, o horror da responsabilidade. Ninguém quer assumir responsabilidade. Não. O Fernando Azevedo era um homem que assumia com o maior prazer a responsabilidade. Muito corajoso, agora um homem de temperamento difícil. Eu pedi demissão 3 vezes do cargo de assistente. Tínhamos 3 conflitos. Mas acabava sempre emotivamente. Ele era um homem muito nobre. Uma das vezes que eu pedi demissão, ele disse, perfeitamente, você se demite e eu me demito junto com você. Então você não se demite. Se você não quer que eu me demita, não se demita também. Tá bom, então... E qual era o tipo que tipo de conflito? Tem um que é muito bonito. Esse, muito bonito. Eu era jovem, eu tinha talvez 28 anos, eu era livre docente já, eu era representante dos livres docentes da congregação. Eu lá, representando os livros docentes, aqueles catedráticos todos, muitos de meus professores. Então, entra uma questão lá qualquer, que eu não me lembro qual é, e o professor Eduardo de Oliveira França, que era um jovem professor, o professor Eduardo Alcântara de Oliveira de Estatística, jovem professor, e eu representando os livros docentes, joveníssimo professor, votamos contra o Dr. Fernando de Azevedo e um outro professor. Acabou a congregação, eu vou para a nossa sala, estava presente o professor Quirino Ribeiro, ele entrou e disse, estou muito sentido com você. E me disse, por que, doutor Fernando? Porque você votou contra a minha moção. Eu falei, doutor Fernando, se pelo fato de ser seu assistente eu for obrigado a concordar tudo com o senhor, nesse caso eu apresento a minha demissão. E se você não está me entendendo, ele com os olhos cheios d'água, você não está me entendendo. Você, o França e o Alcântara, votando contra mim, me jogaram do lado dos velhos e eu quero estar com os moços. Isso mostra bem quem ele era. Emocionado. Eu quero estar com os moços e vocês me colocaram com os velhos rotineiros. E como o senhor se sentiu? Aí fiquei muito emocionado, evidentemente. Então acabou a demissão, acabou tudo. Né? Fomos grandes amigos a vida toda. Eu adorava o Dr. Fernando, ele gostava muito de mim e ele tem uma dedicatória de um livro dele a mim que é muito comovente. Eu não me lembro exatamente qual é, eu já doei os meus livros para a universidade, mas ele falava que ele sentia em mim, ele dizia, Antônio Cândido, que tem o senso dos altos e graves deveres da amizade. E mais de uma vez eu o defendi, eu entrei em luta por ele, inclusive, também, quando ele já estava velho, cansado, quase cego. Aí o pessoal aproveitou, aí eu fiz a defesa dele. Ele fez muitos inimigos? Um homem como ele só pode fazer inimigo. Por quê? Porque ele está sempre combatendo. Todo o pessoal da escola velha, por exemplo, tinha ódio do Fernando de Azevedo. Ele reformava, fazia reforma, feria interesses. O Moca tinha muito inimigo mesmo. Agora, ele era um homem que não era de brincadeira. Ele, quando brigava mesmo. Eu me lembro de um reitor da universidade, que não, naquele tempo a universidade dependia da Secretaria de Educação, não era autônoma.
ele não teve coragem de demitir o Dr. Fernando. Então demitiu pelo Diário Oficial. Quando o Dr. Fernando chegou na secretaria, disse, desculpe, o senhor não é mais reitor. Uma coisa humilhante. Ele ficou indignado. Ele voltou, é claro. E passado um tempo, houve uma cerimônia qualquer, e esse reitor, que era uma pessoa eminente, doutor Fernando ele botou a mão nas costas e olhou na cara. Ficou olhando. O sujeito baixou o olho e foi embora. Ele era um homem de muito... Era um homem do futuro. Para ele dar uma ideia, quando ele era diretor da faculdade, um genro dele era piloto. E começou a conversar sobre aviação com ele. Não sei o que houve lá, depois eu vou tirar um brevet de piloto. Ele, diretor da faculdade de filosofia, tirou o brevet junto com o genro dele, que estava na escola de pilotos, que ia casar com a filha dele. Ele nos convidou para a formatura. Nós fomos ao Campo dos Afonso, foi muito bonito. Aqueles rapazes todos de macacão branco. E o Dr. Fernando de Azevedo de pensinei e macacão branco. Percebeu? Ele podia ter quantos os rapazes, nesse tempo ele tinha 53 anos. E os rapazes todos o escolheram como orador da turma. Porque o senhor disse ele fez um discurso muito feliz, e pilotando o avião dele. O senhor disse que ele era um grande orador. Era um grande orador. E de que lendo os textos dele, eu vejo que ele era, digamos, para os padrões de hoje, muito prolixo. Prolixo e pomposo. Isso, exatamente. Era um Rui Barbosa, que é o mais chato dos brasileiros, né? E o mais famoso, o Rui Barbosa é o brasileiro mais famoso. E é o chato mor, né? Se houver uma santidade para falar, santo chato, será o Rui Barbosa, certo? Sim. A gente não falava menos de 2 horas, 3 horas. É um chato e galocha. Sim. Mas isso era o bonito naquele tempo. E quanto mais difícil, mais era admirado, porque a gente não entendia nada. Então era mais admirado. O Dr. Fernando era um orador à moda antiga. Sim. Prolixo, ele falava longamente, um pouco pomposo, mas extrema prolixidade, tem sempre ideias. Então, professor, uma ideia... Pois é, eu li alguns dos textos dele, daquele Cultura Brasileira, especialmente é muito bom, especialmente aqueles relacionados à cultura científica, o capítulo de cultura científica. Também li o prefácio dele para a História da Ciência que ele fez. E assim, eu não sei se isso é verdade ou não, eu sinto no texto dele uma espécie de uma melancolia com o Brasil. Exatamente nessa questão do espírito científico, que para ele não via realizado no Brasil. Ele via como uma sede dos problemas nacionais essa falta de uma mentalidade científica, de um espírito científico da ciência que ele chama de desinteressada, né? Ele, quando morreu, professor, ele gostava do Brasil que ele ajudou a transformar? A senhora observou muito bem. Eu não teria dito isso, mas a senhora está me fazendo pensar. Todas as grandes coisas que ele fez o desiludiram em parte depois. Ele nunca pôde fazer tudo aquilo que ele queria. Houve sempre uma interrupção, uma revolução, uma queda, os inimigos que conseguiam derrubá-lo, compreende? Ou quando ele estava realizando uma obra na Faculdade de Filosofia, uma demissão traiçoeira. Aquela troca de cartas pelos jornais. Né? É uma coisa muito triste. Quer dizer, o Dr. Fernando, como era um homem intransigente, e como era um homem que ia para realizar, já sabe que os governantes não gostam muito dos que... A coisa é mais para inglês ver. Vamos agora despoluir São Paulo. O Tietê será despoluído em 4 anos, é um compromisso que eu assumo com o povo. Ele vai para lá, filha, não despolui nada, o pessoal esquece, fica tudo por isso mesmo. Se aparece um maluco e fala, então vamos despoluir mesmo, o governo é louco da vida. Não é para despoluir, é só para fins eleitorais. Ele era a sério. Sim. Fernando Azevedo era para levar a sério. De modo, por isso ele foi muito perseguido, ele foi muito cortado. Foi demitido mais de uma vez injustamente, porque ele realizava. Ele era o desmancha-prazer. Sim. A barraquinha política armada, tudo direitinho, fazer um pouco de concessão aqui, um pouco de concessão ali. Ele era para levar a coisa a ferro e fogo. Então, o senhor acha que ele se desilude? Como? Talvez,
Não tinha pensado nisso, mas é possível que ele fosse um homem que tivesse muita amargura, porque ele sofreu muito. E ele era, mas no trato ele não... Um homem de grande cordialidade. Sim. Ele tinha um jeito imperioso. Sim. Ele chegava É muito engraçado porque havia colegas que diziam: eu não sei como é que vocês conseguem ser assistente de Fernando de Azevedo. Homem terrível. Ele chegava no departamento, Antônio Cândido, Florestan. Então, Florestan e eu, coitadinho dos dois, íamos para a sala dele, ele fechava a porta. Vocês viram a última piada do papagaio? Ele gostava muito de anedota. Tem uma do papagaio, ótima. E nós fazíamos na cadeira o que nós queríamos. E tinha uma confiança total no Florestan e em mim. Nós orientávamos só uma coisa, ele estrelava, quando nós dávamos nota 10. Isso não. Isso não. 10 não. Isso não. E o Florestan sempre lembrava quando nós conseguimos a primeira nota 10 com ele. Aí cedeu. Aí depois demos mais algumas. Porque as provas, por exemplo, ele dava todas para nós dois corrigirmos. Nós corrigimos todas as provas, comentávamos com ele, é claro. E esse fulano, então ele aceitava, assinava de cruz. 10 não. 10 não. Então a nossa convivência com ele era muito boa, embora periodicamente com certos conflitos, pedindo ele. Aí voltava tudo às boas. Ele era um amigo muito afetuoso. Ele era um homem que não podia viver sem convivência. Havia amigos que telefonavam para ele todos os dias, à noite. Ele precisava de conversa. Só que quando ele se aposentou, ele queria amigos da casa, telefonar. Ele sempre teve amigos muito dedicados e muito bons. Teve colaboradores dedicadíssimos. Porque ele era um homem que não só impunha respeito, como impunha entusiasmo. Eu tinha entusiasmo do Dr. Fernando, apesar de eu ser completamente diferente dele. Eu escrevia diferente dele, eu falava diferente dele. Enquanto discurso, por exemplo, eu nunca passo um discurso de 10 minutos, no máximo 15. Né? Mas, professor, o senhor, num certo momento, sai da sociologia, né? Saí. Ele como recebeu isso? Foi muito triste. Porque ele me preparou para ser o sucessor dele. Agora, posso fazer um parêntese? Pode. Talvez fosse bom no fim eu vesse. Porque eu estou contando muita coisa então, eu que mostro não cabe para o público. Mas a gente sem querer fala. Mas quando está certas coisas para o público, é indiscreto, assim. Depois me mostra, me conta como é que fizeram o corte. Tá bom. Fica combinado. Esse caso, vou contar uma coisa que não é para o público, é muito interessante, porque mostra o senso de humor dele. Ele me preparou para ser substituto dele, mas eu disse a ele, com muita lealdade: Dr. Fernando, a minha verdadeira vocação é de crítico literário. Eu sou formado em ciências sociais, quando eu puder, eu passo para a literatura. O senhor já tinha essa ideia. Eu fiz um concurso em 1945 para a cadeira de literatura brasileira e fiquei livre docente de literatura brasileira. Então eu tinha direito de ensinar. Aí, me dediquei à sociologia, fiz tese em ciências sociais, defendi a tese, orientada por ele, sobre parceiros do Rio Bonito, defendi tudo. Até que surgiu, a certa altura, a possibilidade de fundar a faculdade do interior. Aí eu fui convidado para ensinar literatura em Assis. Aí eu falei para ele que eu ia... Antes disso, minto, antes disso, quando eu defendi a minha tese, que foi em 54, em 55 eu disse para ele: Dr. Fernando, eu vou avisar o senhor que lealmente eu vou procurar um meio de largar. Aí que ele disse que eu não quero que se publique. Antônio Cândido, não faça isto. Você é casado com a sociologia e tem uma bela amante que é a literatura. Se você abandonar a sua esposa legítima para viver com um amante, você vai acabar com saudade da esposa legítima. Ele tinha muito senso de humor, eu ri muito. Olha, eu posso garantir ao senhor que eu quero casar com um amante mesmo. Eu vou divorciar da esposa legítima. Ele recebeu, me prestigiou, ele me deu um almoço de despedida, em que ele fez um discurso muito emocionado e muito bonito para mim. E continuou amigo do mesmo jeito. Mas ele ficou muito triste. A ideia de universidade é uma ideia que vinha amadurecendo, mas aqui em São Paulo, a mola principal se chamou Júlio de Mesquita Filho. Isso. Esse é o pai da universidade. Por isso é que eu digo sempre que na cidade universitária há uma gravíssima injustiça. É que você entra, tem a estátua do Armando Salles Oliveira. Isso. E muito tempo depois, puseram lá atrás um busto do Júlio Mesquita Filho. Quer dizer, ao contrário, tinha que haver aqui a estátua do Júlio Mesquita Filho. E lá atrás, o busto do Armando Salles Oliveira. O
que o Armando de Salles Oliveira era o interventor do Estado. E aí o Júlio disse para o doutor Fernando, agora é a nossa hora. E falou para o cunhado dele, vamos fazer a universidade. E o cunhado fez o que ele queria. O cunhado era Armando Salles. Armando Salles, casado com a irmã dele. A ideia da universidade aqui em São Paulo é a ideia do Dr. Júlio de Mesquita Filho. E ele, então, converteu o Fernando de Azevedo. Aí foram os dois, juntos. Então, eu digo, a ideia da Universidade de São Paulo, com a Faculdade de Filosofia, foi concebida pelo Júlio de Mesquita Filho e pensada pelo Fernando de Azevedo e pelo Júlio de Mesquita Filho. Agora, o doutor Fernando tinha muito mais recursos mentais para pensar do que ele. Bom, o doutor Fernando pensou a universidade. Mas então, o que ele queria da universidade? Qual era o pensamento dele sobre a universidade e por que isso também causou conflitos? Né? A coisa fundamental, meu bem, é o seguinte, é que o ensino brasileiro é todo um ensino instrumental. O que era a Escola Superior do Brasil? Para formar médico, para formar engenheiro, para formar advogado, para formar dentista, para formar farmacêutico, para formar agrônomo, etc. Profissionais, né? E a pesquisa? Onde estava a pesquisa? É a ciência. Algumas faculdades já começavam, por conta própria, a esboçar a pesquisa, como foi a Faculdade de Medicina aqui, depois que os americanos exigiram o tempo integral. Só depois que os americanos exigiram o tempo integral. A Fundação Rockefeller dizia, eu dou dinheiro, eu dou tudo, mas com algumas condições. Primeira, número limitado de estudantes, 50 por turma. Segundo, microscópio para cada aluno. Terceiro, tempo integral para as cadeiras básicas. Então, para as cadeiras dos seus primeiros anos, começou a pesquisa. Só então. Por exigência da Fundação Rockefeller. E isso era quando? Em que? Hein? Isso... Fim dos anos 20. Tá bom. 28. Tá. A faculdade foi inaugurada, parece que em 30. Acho que em 30. Hein? Em 30. 30. Ou 24, agora não tenho certeza mais. Então, é esse espírito, é o espírito da pesquisa. Então, o doutor Fernando e o Júlio Mesquita diziam, primeiro, criar ensino superior das humanidades, que nunca houve no Brasil. No Brasil, com as raríssimas exceções, não havia curso superior de filosofia, de sociologia, de economia, de literatura, de crítica literária, de francês, de inglês, de alemão, não havia. Então, essa a primeira ideia, pesquisa. Segundo, extensão do espírito sistemático, científico, às humanidades. Entendi. Aí estão 12 ideias fundamentais. Terceira ideia, começar nas humanidades e começar essa parte da pesquisa com professores estrangeiros, porque os nossos já estão viciados na ideia da profissionalização. Porque quer dizer, a ideia do professor estrangeiro nasceu dele mesmo. Nasceu dessas conversas, tudo nasceu na redação do jornal O Estado de São Paulo. Entendi. Na redação do jornal O Estado de São Paulo, onde o Fernando de Azevedo exerceu durante 3 ou 4 anos a crítica literária. Ele foi crítico literário do Estado de São Paulo. Lá na redação do Estado de São Paulo foi que se desenvolveu a ideia de universidade. Eu não posso lhe repetir todos os nomes, mas é Júlio Mesquita Filho, Fernando de Azevedo, Almeida Júnior, Fonseca Teles, Raul Briquet, Antônio de Almeida Prado, lembrei alguns. Também. Reinaldo Porchat, e muitos mais. É um grupo de muito mérito. Todos eles pensaram. Não vamos dizer que foi só o Júlio Mesquita Fernando de Azevedo. Esses vão dizer eram os aglutinadores, mas foi essa gente que pensou. Teodoro Ramos. Aí, essas ideias são ideias revolucionárias. Ideias revolucionárias. No Brasil, ninguém concebia fazer uma faculdade para formar biólogo em vez de médico. Não, forma o médico, é outra coisa. Mas tem o biólogo. Isso é outra coisa. Isso tem a ver com a Revolução de 30, professor? Tem a ver com a Revolução de 32. Com a Revolução de 30 tem que haver a formação do Ministério da Educação. Agora, São Paulo ficou muito humilhado em 32. Então, eu diria que a Revolução de 32 ajudou muito a acelerar essa ideia. Porque a ideia deles era também a seguinte, uma ideia muito aristocrática e muito paulista, do Júlio Mesquita Filho. São Paulo é o estado mais rico e mais importante do Brasil. São Paulo é, naturalmente, o guia do Brasil. Portanto, a responsabilidade de São Paulo em relação ao Brasil é muito grande. Então, nós temos que criar em São Paulo centros de estudo, de aperfeiçoamento e de preparação para formar quadros para todo o Brasil. Eu me lembro que eu conversei muito com o senhor que era da redação do Estado de São Paulo, o doutor Ibanez de Moraes Salles. Ele me contava isso. Ele ouvia o doutor Júlio dizer, ele dizia,
Precisamos trazer essa rapaziada de fora para aprender aqui em São Paulo e depois voltarem para os lugares deles. Assim, de certa maneira, São Paulo civilizará o Brasil que precisar de civilização. Havia um pouco essa ideia paulista, um pouco arrogante, aristocrática de um lado e extremamente patriótica de outro. Porque não era São Paulo pensado só em São Paulo, era São Paulo pensando na sua missão para com o Brasil. De alguma maneira, a Universidade de São Paulo continua fazendo isso, porque faz metade dos doutores do Brasil. Eu que não sou paulista, né? posso falar que essa função foi brilhantemente desempenhada por São Paulo. E essas ideias todas estão na base da universidade. É muito bonito, é muito bonito. Agora, acontece que aí também houve uma grande ciumeira. A primeira formatura da faculdade foi problemática. Por quê? Porque o Júlio Mesquita era outro Fernando de Azevedo. Ele não mandava dizer. Ele ia pá, na cara. Ele foi convidado para NIFO da primeira turma. O professor Cruz Costa foi orador. E ele, então, não me lembro mais de todo o discurso dele, que eu tenho aí, disse mais ou menos o seguinte: agora, finalmente, vamos ter verdadeiramente ensino superior em São Paulo, porque é um ensino desinteressado. Essa é a expressão. Não vamos mais só formar médicos. Isso tudo é muito bonito, é ótimo, foi assim, mas agora, aí o reitor, que era o Reinaldo Porchat, que era professor da Faculdade de Direito, respondeu ao discurso do Paranhos, com muita delicadeza. Ele, olha, devagar com o andor. Está certo o que o senhor disse, mas essas faculdades, essas é que até agora têm garantido o espírito científico e o espírito intelectual em São Paulo. Ele respondeu. Foi uma formatura meio sui generis, mas esse problema estourou na formatura. A expressão era essa: a Universidade de São Paulo foi criada para cultivar o saber desinteressado. Muita gente pensava que era o seguinte: é ficar fazendo poesia, cultivando rosa. Não. É o saber que não é destinado à aplicação profissional imediata. Não é formar o contador, é formar um matemático que vai fazer equações nas quais o contador vai aprender. Essa é a grande coisa da Universidade de São Paulo. E a ideia das missões estrangeiras, que foi uma revolução. E foi muito bem pensada. Isso é a ideia do Dr. Júlio, do Fernando de Azevedo e do grupo do Estado de São Paulo. Veja a coisa bem pensada. Nós estamos em 1933. Na Alemanha, é uma coisa muito perigosa, que é o tal nazismo que apareceu agora. Portanto, não podemos ter nenhum contato com o governo alemão. Fora. O governo alemão fica fora. Na Itália temos o fascismo. Mas o fascismo, nós temos muita relação com a Itália, vamos fazer o seguinte: vamos pedir à Itália professores e matérias que não tenham nenhum cunho ideológico. Então a Itália vai nos mandar matemáticos, físicos, mandaram Fantapié, Albanese, física, Vatagin, Occhialini, geologia, paleontologia, mineralogia, Honorato, geologia de Fiore, grego de Falco. Então, os italianos não vão dar o menor palpite naquilo que forma a mentalidade. Essas são as ciências do tempo, a ciência da natureza, a ciência da terra. Então, os italianos vieram para isso. Mas nós queremos os alemães também. O que fizeram? Contratar os alemães oposicionistas, ou judeus ou casados com judias. E aí veio aquela brilhante missão alemã. Não missão, porque não foi nada com o governo. Sim, é. Porque com o governo italiano, o governo brasileiro entrou em entendimento. Então, o Teodoro Ramos foi lá e, junto com o governo italiano, formaram aquela missão. Mas foi uma missão do governo italiano, só que neutralizada, porque não estava na ideologia. Os alemães não. Foram convidados individualmente, cada um da sua casa. Doutor fulano quer ser professor, e eles vieram individualmente. Professor Hauptmann para Química Orgânica, professor Reinbold para Química Inorgânica, professor Breslau e Marcos para Zoologia, professor Ravitcher para Botânica, compreende? E a parte ideológica, onde vamos buscar? Numa democracia, que é a França. E a França estava, naquele momento, passando por um período de democracia mais radical, que era o Front Populaire. Então vieram os professores franceses para filosofia, para sociologia, para antropologia, para economia, etc. Foi muito bem pensado. E as pessoas frequentemente não sabem disso. Ah, o Júlio Mesquita Filho, eles são uns conservadores, uns reacionários, nada disso. É uma gente que tinha não eram homens de esquerda, mas eram democratas. E eram homens que prepararam uma formação ideológica democrática
e liberal, vamos dizer assim. Nada com os totalitarismos da Europa. Muito bem pensado. E o doutor Fernando e o Júlio Mesquita Filho foram fundamentais nele. Ele tinha muita imaginação e democratizou a universidade. Porque tem uma coisa, no começo, a universidade, sem querer, ficou muito granfina. Caiu aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade de 1 milhão de habitantes. Não tinha 1 milhão de habitantes ainda. E os granfinos são os meio metidos intelectuais. Aí começaram a aparecer professores franceses, as granfinas iam de chapéu, iam lá assistir às aulas. Eu me lembro de uma, só para contar uma anedota que vai ser cortada também. Tá bom. Eu estava em Poços de Caldas, onde eu morava, eu estava no 4º ano do ginásio, e fui visitar uma senhora das nossas relações que tinha uma fazenda em Santa Rita do Passa Quatro. E a vizinha dela era uma granfina de São Paulo, foi fazer a estação de água de Poços de Caldas, estava lá. Aí eu chego lá, a dona Iracema, a filha dela, e essa senhora, uma granfina, moça muito simpática, bonita. E ela dizia o seguinte, a dona Iracema então disse, o Antônio Cândido é um menino muito inteligente, ou tímido ali, gosta muito de ler. E ela disse, o senhor gosta. E eu agora estou seguindo cursos da Faculdade de Filosofia, ela disse. Mas não diga, eu fiquei transportado, meu ideal. E ela disse, no momento, eu estou seguindo um curso que naturalmente não interessa ao senhor, sobre o relevo do Cáucaso. O que ela entende de relevo do Cáucaso? Mas eu fiquei deslumbrado. Mas que mulher formidável. Uma granfina estudando o relevo do Cáucaso. Para mostrar, era um curso de geografia física que ela foi seguir, só porque era chique. Então parece que 34, 35, 36 foram momentos de granfinismo, de grandes alunos ouvintes. Eu não peguei esse período. Não peguei esse período. Aí o Júlio Mesquita Filho diz ao Fernando Azevedo, Fernando, nós não devíamos ter fundado a universidade e não devíamos ter fundado a Faculdade de Filosofia. São Paulo não merecia a universidade com que nós sonhamos. Olha aí, só tem ouvinte. E aluno inscrito não tem nenhum. Pois é. Diz ele, Julinho, se você conseguir com o seu cunhado um decreto, eu povoo a universidade de alunos de primeira ordem. Como? Comissionando os professores do ensino primário que tivessem se formado com as notas mais altas. Naquele tempo não havia bolsa, era uma coisa que não existia no Brasil. Então imagine, a senhora, por exemplo, formou-se a escola normal e ofereceram para a senhora lugar de professora numa fazenda em Itaquaritinga. Então a senhora pega os seus badulaques, vai lá na fazenda, vai ser assim que começava, Escola Rural de Itaquaritinga. Então, o doutor Fernando chega para a senhora e fala, a senhora quer ganhar o mesmo ordenado que está ganhando para ir para São Paulo fazer um curso na faculdade? A senhora vem correndo. Ela comissionava nesse sentido. Ele quer dizer, as pessoas fazer o curso. Então, o que você quer estudar? A senhora diz, olha, eu tenho muita vontade de estudar história. Vá para a história. Com isso, ele encheu a faculdade de gente estudiosa, modesta, com bolsa de estudo. Porque como não havia bolsa de estudo, o ordenado de professor primário era bolsa de estudo. E naquele tempo o professor ganhava muito mais do que hoje. Hein? Um professor secundário sustentava a família dele decentemente com o ordenado dele. O professor primário ganhava bem, podia sustentar a família. Com isso, ele encheu a faculdade de alunos. E ele qualificou os professores também, né? Claro. Então, a senhora pegando a história da faculdade, a senhora vê os nomes que começaram com professores primários, a gente não acredita. Mário Wagner Vieira da Cunha, Alice Canabrava, Lavínia Vilela, Joconda Mussolini, Lucila Hermann, Mário Ferri, Rui Ribeiro Franco, Eduardo Alcântara de Oliveira, Eduardo de Oliveira Franco. A faculdade ficou uma grande democratização, porque afastou os granfinos e veio tudo dentro do Fernando Azevedo. Foi uma formidável. Uma última coisa, professor. O que o senhor acha? Ele era um bom professor? O que o senhor acha que faz um bom professor? Eu não fui aluno dele. O senhor falou, mas... Não fui aluno dele. A única aula dele que eu acho que foi essa, que eu achei muito interessante. Ele, diz os que foram alunos dele, que ele era bom professor, era claro, mas pomposo. E que ele fingia que não preparava a aula. Porque uma coisa muito importante que os franceses trouxeram é que o professor, quando vai dar um curso, tem que ter o curso preparado. Porque bonito no Brasil é improvisar. Bonito no Brasil é improvisar. Professor que se prezava não tinha uma nota na mão. Eu tive professores na faculdade de Direito que diziam de cor o número, por exemplo,
pelo decreto número 728, de 4 de abril de 1912, modificado na sua linha 3 pelo parágrafo 4, tudo de... Que memória! Nossa. Os franceses, os alemães ensinaram que a gente tinha que levar o curso preparado. Agora, o Fernando era velha escola. Me contava alunos dele que ele chegava na aula e dizia: qual é a mesma matéria de hoje? O senhor disse que hoje ia falar sobre a racionalidade de Max Weber. Sim, deixa-me pensar um pouco. Racionalidade. Aí, tudo preparadinho. Mas, quer dizer, nisso ele tinha ainda a coisa do professor antigo. Tudo preparadinho, que ele não era bobo. Agora, tinha um bibliotecário da faculdade que uma vez me disse uma coisa notável. Ele me disse, esse era professor de história, que foi bibliotecário da faculdade. Ficam gabando muito esses professores estrangeiros franceses. Eu não vejo vantagem nenhuma, eles colam tudo. Colar e preparar o curso e consultar. Para você, inteligente, mas não te isso terá para você. Terá, para você.